Os ministros das Relações Exteriores europeus chegaram a um acordo político nesta segunda-feira para contribuir com 500 milhões de euros adicionais, dobrando assim o fundo de auxílio material à Ucrânia. O bloco já havia aprovado o uso de 500 milhões de euros do Fundo Europeu de Apoio à Paz para a compra e entrega de material letal e equipamentos médicos à Ucrânia. Os recursos serão usados para reembolsar os países da União Europeia pela ajuda militar concedida à Ucrânia usando suas próprias reservas de material de guerra. Os ministros das Relações Exteriores também discutiram a crescente pressão para que o bloco adote sanções que afetem as exportações de energia da Rússia devido à invasão da Ucrânia, embora no momento sem um acordo substantivo. O bloco também aprovou nesta segunda-feira uma nova estratégia que inclui a constituição de uma força militar para poder realizar por si própria intervenções militares até 2025. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, afirmou que não é a resposta à guerra na Ucrânia, mas faz parte da resposta. 10 milhões de pessoas, mais de um quarto da população da Ucrânia, tiveram que deixar suas casas devido à guerra, declarou neste domingo o alto comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi. Esse número contempla os deslocados internamente e refugiados no exterior. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados informou neste domingo que 3 milhões e 389 mil ucranianos deixaram o país desde o início da invasão. O Unicef, a Agência das Nações Unidas para as Crianças, declarou que mais de 1,5 milhão de crianças estão entre os que fugiram para o exterior. Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reiterou em uma entrevista à rede CNN que está pronto para negociar com seu colega russo, Vladimir Putin, enfatizando que sem negociações não será possível acabar com a guerra. Nos últimos dias, Zelensky multiplicou seus contatos por videoconferência com parlamentos estrangeiros para fortalecer o apoio à Ucrânia diante da invasão russa. Neste domingo, ele falou aos membros do Knesset, o parlamento israelense. Também neste domingo, o embaixador da China nos Estados Unidos, Qin Gang, disse que seu país não enviou armas à Rússia para uso na Ucrânia, mas se recusou a descartar definitivamente a possibilidade de que Pequim o faça num futuro próximo. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken se encontrou com o chanceler ucraniano Dmytro Kuleba na fronteira entre a Polônia e a Ucrânia, país que é alvo de uma invasão russa há 10 dias. O encontro durou cerca de 45 minutos sob forte segurança em um ponto de fronteira por onde passam milhares de refugiados. Eles discutiram o envio de armas para a Ucrânia e mecanismos para aumentar a pressão sobre Moscou. Quanto à pressão sobre a Rússia, não é só sem precedentes, não só está produzindo resultados muito concretos na Rússia, mas essa pressão também não apenas continuará, ela crescerá até que essa guerra de escolhas, seja levada ao fim. Kuleba agradeceu o apoio e pediu que a pressão sobre a Rússia seja intensificada. A Ucrânia vai vencer esta guerra de qualquer maneira, porque esta é a guerra do povo por sua terra e nós defendemos a causa certa. A questão é o preço de nossa vitória. E se nossos parceiros continuarem tomando decisões fortes e sistêmicas para aumentar a pressão econômica e política pela Ucrânia, se continuarem fornecendo as armas necessárias, o preço será menor. As autoridades ucranianas vêm pedindo caças, aviões de assalto e sistemas de defesa antiaérea. Os apelos se intensificaram depois que a OTAN se recusou a criar uma zona de exclusão aérea na Ucrânia para impedir os ataques aéreos ordenados por Moscou. Deputados russos aprovaram nesta sexta-feira um texto que prevê duras penas de prisão e multas para pessoas que publicarem informações falsas sobre o exército em meio à invasão da Ucrânia.
A emenda, aprovada em terceiro turno pelo parlamento, prevê diversas penas que podem chegar a 15 anos de prisão, caso as informações tenham consequências graves para as Forças Armadas. Outra emenda adotada nesta sexta-feira também prevê punições para os pedidos de sanções contra a Rússia, no momento em que o país enfrenta grandes bloqueios por parte de países ocidentais. Os textos são aplicados à população em geral, não somente aos profissionais da imprensa. Com as medidas, as autoridades reforçam o arsenal repressivo de controle da informação. Também nesta sexta, a Agência Reguladora de Comunicação russa anunciou que restringiu, a pedido do Ministério Público, o acesso aos portais de 4 meios de comunicação, entre eles a versão em russo da BBC. Em relação à Ucrânia, autoridades russas proibiram a imprensa de usar informações diferentes das declarações oficiais sobre o tema. Várias partes da Ucrânia estão destruídas após uma semana de invasão russa. Prédios públicos e residenciais, casas e pontes. Mas nesta quinta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometeu que o país será reerguido. Vamos restaurar cada casa, cada rua e cidade, e dizemos à Rússia, aprenda as palavras reparação e contribuição. Vocês vão nos reembolsar totalmente por tudo que fizeram contra nosso Estado, contra cada ucraniano. E não vamos esquecer todos que morreram. O número de mortos na guerra ainda é incerto, mas Zelensky disse que as tropas ucranianas provocaram 9.000 baixas entre as forças russas desde o início da invasão. O número é bem diferente do que foi divulgado por Moscou, que confirmou que 498 militares morreram e mais de 1.500 ficaram feridos. As tropas russas conseguiram assumir o controle da primeira grande cidade ucraniana desde o início da invasão. Agora o exército intensifica os bombardeios contra outros centros urbanos, como Mariupol e Kharkiv. Novas negociações para alcançar um possível cessar-fogo são previstas para esta quinta-feira. Olá, pessoal. Que bom que vieram. Eu sou o Lorax, e pelas árvores falo. Vou dizer uma coisa e depois me calo. A história que agora vão assistir aconteceu sim, posso garantir. Há mais nessa história do que podem pensar. Então prestem atenção, eu já vou explicar.